Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, quem tá entrando. Já vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre Dinacharya para a saúde ginecológica. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Acho que sim, né? Legal, eu tô com esse quadro semanal agora aqui no Instagram do Naradeva. E eu vou trazer conteúdo sobre saúde ginecológica no Ayurveda. E nas próximas segundas-feiras, às 17 horas. E aceito também sugestões, se alguém quiser enviar sugestão de algum tema que quer ouvir sobre, né? A gente pode trazer também. E eu e Hannah também tem um quadro às terças-feiras de manhã aqui no Instagram sobre saúde ginecológica também. A gente vai dar um curso no Naradeva agora no dia 24 de junho, próximo dia 24 de junho, um sábado. E o nosso curso é o Cuidados para o Ciclo Menstrual no Ayurveda. Então a gente vai abordar as concepções de saúde ginecológica para o Ayurveda, a parte fisiológica, né? Todas as fases do ciclo menstrual, potencialidades, ferramentas para cada momento, vários dos desconfortos menstruais. E é um curso direcionado para terapeutas, direcionado para pessoas leigas também. Então a gente vai ter uma introdução ao Ayurveda no início. Então quem não entende nada, não conhece Ayurveda, não entende nada de Ayurveda, pode participar, que vai conseguir acompanhar, que a gente vai fazer essa introdução. Então é um curso para pessoas da área da saúde também que estejam interessadas em ampliar seus conhecimentos. Então vai ter bastante conteúdo interessante. Nessa edição a gente vai trazer conteúdo também sobre percepção da fertilidade, sobre contracepção natural. Então, tá bem legal o curso. Dê uma olhadinha no site do Naradeva. Lá tem todas as informações, tem a inscrição. Então vamos começar aqui, né? Já tem um pessoal que entrou. Então, hoje eu vou falar sobre Dinacharya para a saúde ginecológica. Coloquei minhas notas aqui para não esquecer de nada. Então, o Dinacharya, o que é o Dinacharya, né? O Dinacharya a gente conhece como rotinas diárias, né? O Dinacharya. São as atividades, rotinas, práticas que a gente faz todos os dias. Literalmente, Dinacharya significa isso. E qual que é o objetivo dessas práticas? Oi, Luana, tudo bem? Boa tarde. Qual que é o objetivo dessas práticas do Dinacharya? Um dos principais objetivos é atingir a longevidade, que é um dos grandes caminhos do Ayurveda, né? Longevidade, uma longa vida, uma vida saudável, né? Do nosso corpo físico, do nosso corpo mental. Tem um caráter preventivo muito forte nas práticas de Dinacharya, né? Então tudo que a gente faz todos os dias vai ter um impacto muito grande na nossa saúde. Muito mais impacto do que aquelas coisas que a gente faz de vez em quando, né? Aquela pizza ocasional ou qualquer coisa assim. Então, a constância é uma coisa que acaba definindo muitas coisas da nossa saúde, né? E alguns objetivos do Dinacharya, além dessa longevidade, da boa saúde, né? São a higiene, né? Então, a gente pensa aí, por exemplo, no hábito de raspar a língua, né? É um hábito que, entre outras coisas, né? Ele vai ajudar a eliminar as bactérias que ficaram proliferando ali na boca. O hábito do bochecho também. Quase todos têm alguma característica de higiene, né? Na higiene do corpo físico. Além disso, existe um ponto que é bem importante, é bem marcante nos livros, que é a clareza e a saúde dos órgãos dos sentidos. Então, os livros batem muito nessa tecla da saúde dos órgãos dos sentidos. Então, a gente tem que deixar os nossos órgãos dos sentidos limpos e claros para que eles possam absorver de uma forma melhor os estímulos do mundo, né? Então, para que a gente consiga absorver isso de uma forma que não tenham ruídos, né? Que isso não gere problemas para a gente depois, não gere percepções erradas, né? Gere estímulos
que a gente consiga processar, né? Que a gente consiga processar os estímulos de uma forma geral, né? Então aí a gente pode pensar no raspar a língua também, a mesma coisa, né? Vai ajudar, o gato miando aqui, vai ajudar no paladar, né? O ato de raspar a língua vai ajudar no paladar com que a gente consiga sentir melhor os sabores, absorver melhor os alimentos e os seus nutrientes. O uso dos colírios também na prática das rotinas também para limpar o capa que se acumula nos olhos. A automassagem também vai pela pele, né? Vai trazer essa limpeza, né? E esse estímulo, trazendo clareza dos sentidos pra gente. E aí, quando a gente pensa também nos exercícios físicos, na prática de exercício físico, a gente pensa em manter a saúde física, né? Ou aumentar a força física, né? A saúde física, né? A força física, eu quis dizer. Então, os exercícios também têm um papel bem importante. Eu vou entrar um pouco em mais detalhe depois. Estou só trazendo aqui alguns objetivos do Dinacharya para a gente entender melhor, né? E a estabilidade mental também é um dos benefícios de seguir o Dinacharya, de seguir essas rotinas diárias, né? Então, por exemplo, acordar cedo, ter um sono adequado, são práticas que vão trazer essa estabilidade, né? Fazer as refeições nos mesmos horários. Então, todas essas práticas visam trazer uma estabilidade mental para que a gente possa seguir com as nossas atividades diárias e possa se realizar, né? Na verdade, o grande objetivo do Ayurveda é essa autorrealização. Não é necessariamente a saúde e a longevidade, isso são caminhos, né? O objetivo mesmo é que a gente se realize, que a gente consiga dar conta das coisas que a gente veio fazer, né? Tá aqui fazendo. E o Dinacharya vai auxiliar na prevenção de doenças também, como eu falei, tem um caráter preventivo bastante forte, vai ajudar na manutenção da saúde, vai ajudar na regulação do intestino, assimilação, digestão, na absorção dos nutrientes, né? Além de tudo, mentalmente, né? Vai ajudar a promover disciplina, vai ajudar na autoestima, a equilibrar a nossa constituição, né? Que são os nossos doshas, os elementos em movimento dentro do nosso corpo. Então, o Dinacharya tem um papel bem importante, assim, quando a gente pega para ler os livros de Ayurveda, né? Por exemplo, o Ashtanga Hridaya, que é um dos livros clássicos, o primeiro capítulo é o capítulo de Dinacharya. E se diz que nos livros de Ayurveda, né, as coisas que estão em primeiro são as coisas mais importantes. Então, as coisas estão na ordem de importância, né? Isso, se você vai ler um shloka, né, que é um verso, a coisa que está em primeiro lugar é a coisa mais importante, né? E aí, no texto todo, né, quando a gente olha o texto todo, a gente entende isso também. Então, o Dinacharya é o primeiro capítulo, então é um ponto central e muito importante das nossas práticas de saúde diária. Então, como a gente já falou, como eu comentei na outra live da semana passada, quem não viu, dá uma olhada que está na timeline aí, do Naradeva. A nossa saúde ginecológica não está separada da nossa saúde como um todo, né? Então, elas estão interligadas, elas fazem parte de um conjunto, né? A gente não tem coisas separadas, a gente não tem tecidos separados um do outro, órgãos separados um do outro. Tudo funciona em conjunto, em harmonia, né? E aí eu trouxe aqui algumas das práticas do Dinacharya que eu acredito, de acordo com o que eu estudei, com prática, né, com a minha prática pessoal, com a minha prática de atendimento, sejam algumas das práticas que têm maior impacto, vão ter maior impacto na saúde ginecológica, tá? Do Dinacharya. Dinacharya são muitas práticas, né? Se a gente pega para estudar, tem muita coisa, né? Bastante coisa. Mas eu trouxe aqui as que eu acho que são mais chaves para esse momento, né? E a primeira dela, que inclusive é a primeira que se fala no livro, né? Como eu falei, o primeiro capítulo é o Dinacharya e a primeira coisa que se fala é isso, que é acordar cedo, né? É o capítulo que fala sobre, o trecho que fala sobre Brahma Muhurta, que é você acordar. O Brahma Muhurta consiste em, na verdade, você acordar 48 minutos mais ou menos antes do nascer do sol. Hoje em dia isso acaba sendo um pouco impraticável na nossa vida em grandes cidades, né? Na nossa vida moderna. Mas se diz que essa é uma medida para proteger a vida. Então é uma medida, a gente entende, né, muito preventiva de diversos males aí, né? E a gente entende, o Ayurveda entende que o ser humano é um ser solar, né?
a gente, então, essa história de que tem pessoas noturnas e tal, isso não se aplica pela lógica do Ayurveda. Isso são adaptações que acontecem, né? Algumas adaptações que as pessoas fazem de acordo com a vida moderna, com o nosso relógio da vida moderna, né? Então, o ser humano é solar, então ele deve despertar antes do sol nascer e ele deve ir dormir um pouco depois que o sol se pôs, né? Então, tem essa ideia da gente viver, né, de acordo com o sol, né? Da gente respeitar esse ritmo do sol. Isso também entra muito em confluência, assim, junto com a ideia de ciclo circadiano, né? A ideia moderna de ciclo circadiano, que é você se adaptar a sua rotina de acordo com os horários do dia, porque cada horário do dia tem uma predominância hormonal, tem alguma coisa que acontece diferente. A pergunta da Mini, você pode indicar um livro que fala sobre ciclo menstrual e Ayurveda? Não tem nenhum livro que fala sobre isso, assim, é isso, não tem. É um caminho de Lorena. Lorena, legal. É um caminho de... tem um negocinho aqui, o que é isso? De pesquisa. Não. É um caminho de pesquisa. Tem um livro do Dr. Robert Svoboda, que chama, não tem tradução, né? Ele não tem edição em português, que chama Ayurveda for Women. E lá ele aborda, né, as diversas fases da vida da mulher, da pessoa menstruante, e ele fala brevemente sobre as coisas, né? Então, na verdade, por exemplo, esse curso que a gente vai dar no Naradeva, ele é um compilado de muitas coisas que a gente estudou, né? Uma junção de Ayurveda com ginecologia natural, com várias fontes que a gente foi bebendo, de cursos que a gente fez. Então, a maior parte das coisas que eu aprendi não foram nos livros, porque muita boa parte das coisas que estão nos livros clássicos de Ayurveda também é bem hermética, sabe? Então, é difícil, às vezes, da gente interpretar sem uma pessoa que esteja te ensinando, sem uma professora ou um professor. Então, às vezes é muito complexo, né? Então, a maior parte das coisas relacionadas à saúde feminina estão no Charaka Samhita, que é um dos livros clássicos, né? E ele está picado, né? Então, você acha um pouquinho aqui, você acha um pouquinho ali. E é um livro de difícil leitura e difícil interpretação também. Mas o que eu acho que está mais próximo aí, mais acessível, é o livro do Dr. Robert, Ayurveda for Women. Talvez seja uma opção. Então, pensando aí no Dinacharya, né, acordar cedo e dormir cedo, né, a relação com o ciclo circadiano, que eu já comentei, e a gente entende também que a partir das 10 horas da noite, pode repetir o nome do médico, Luana, é Robert Svoboda, Svoboda, Svoboda. Ele tem no Instagram do Naradeva, tem vídeos dele, tem vários vídeos dele, e aí você encontra ele. Ele tem vídeos sobre karma, que postaram recentemente, vocês encontram ele lá. É um livro interessante, é um livro legal, só que é isso, só tem em inglês, né? Tem essa questão. Então, a partir das 10 horas da noite, o nosso corpo começa a fazer algumas metabolizações. Então, a partir das 10 horas da noite ocorre a síntese dos hormônios, a síntese de proteínas. Então, os hormônios começam a ser metabolizados às 10 horas da noite. Então, é importante que o nosso corpo esteja descansando, esteja em repouso esse horário, para que essas metabolizações aconteçam adequadamente. Se a gente estiver estimulando o corpo, se a gente estiver se alimentando, se a gente estiver em movimento, isso não vai acontecer de forma adequada, né? E isso implica também a saúde de todos os nossos tecidos, né? Nossas unhas, nossa pele, nosso cabelo. Então, a saúde do cabelo também depende muito de um sono adequado, né? Então, como a gente viu, né? Os hormônios são metabolizados nesse horário. Então, aí a gente já consegue entender toda essa importância para a saúde ginecológica, né? A produção dos neurotransmissores também acontece nesse horário. Então, a saúde do sistema nervoso como um todo, ela depende de um sono adequado. Então, a gente pensa também que qualquer questão que a gente sinta de ansiedade, de estresse,
se reflete diretamente na nossa menstruação. Então é uma relação assim muito rápida e muito direta que acontece, né? Quem menstrua sabe, né, que cada menstruação é uma, né? E a gente sente coisas diferentes, né, a cada menstruação de acordo com como foi o nosso mês, como passou o nosso mês, né? A produção de energia se dá nesse horário também, a partir das 10 horas. Então, o nosso vigor, né, a nossa vitalidade, né, depende também de estarmos em repouso em horários adequados. E a metabolização, né, a assimilação de minerais e vitaminas. Então, aí pensando também, mais uma vez, na saúde do cabelo, na saúde da pele, na saúde de todos os tecidos, de uma forma geral, depende desse sono, né? E a geração de consciência e integração das experiências que a gente viveu no dia. Tudo isso depende também do sono. A gente tem que estar dormindo para que ocorra essa integração, né, dessas experiências na nossa consciência. Então, esse é o primeiro principal que eu quero trazer aqui. O segundo é atividade física. A atividade física, ela tem, claro, a gente sabe que tem diversos benefícios, né? Mas a gente aprendeu a olhar a atividade física, nós, mulheres, eu falo por mim também, aprendeu a olhar a atividade física de uma maneira negativa. Então, a gente aprendeu a olhar a atividade física como uma coisa só para emagrecer ou para ficar bonita ou, né? Enfim, uma motivação muitas vezes externa, né? E a atividade física, ela tem todas as motivações internas para beneficiar a nossa saúde como um todo. Então, ela vai fazer com que o nosso Agni aumente. Como a gente, né, quem estuda Ayurveda sabe, a importância do Agni e a importância de ter um Agni funcionando, um poder digestivo funcionando bem, que é o que vai processar todas as nossas emoções, vai processar todos os alimentos que a gente come. Então, o Agni funcional é essencial. E aí, o equilíbrio de gordura no sangue, açúcar no sangue, todas essas coisas que vão afetar a saúde ginecológica, né? E eu acho muito importante também pensar na prática do exercício físico, que eu acho um dos pontos bem importantes, assim, tirando toda a parte física, do Agni, todos os benefícios, né? Da força física, né? É o benefício da autoestima, que não vem de você estar magra ou estar com peso assim ou peso assado. Vem da prática de exercício mesmo, né? A produção de serotonina, produção de endorfina, tudo isso traz uma sensação de bem-estar, traz uma sensação de vitalidade, de satisfação, né? Então, tudo isso é bem importante, né? Quando a gente está pensando na nossa relação com o nosso próprio corpo. E a saúde ginecológica é uma reflexão de como a gente lida com o nosso próprio corpo, tá? E eu estava estudando também yoga, né? E tem um dos conceitos, é o conceito de tapas, né? Que é a austeridade. E lá a gente pode entender por esse conceito que são as coisas que a gente se propõe a fazer e a gente faz, né? E o exercício a gente pode pensar dessa maneira também. São coisas que a gente se propõe a fazer e quando a gente faz, a gente se sente bem, porque a gente se propôs e a gente fez, né? Então, mexe nessa parte da autoestima também, né? Na confiança. Então, a gente se sente mais confiante quando a gente está com esse alinhamento do corpo e da mente, né? E numa sociedade que nossos corpos são objetificados, são julgados, são abusados, é muito importante a gente estar forte, não só fisicamente, como mentalmente. E o exercício, ele também te dá essa força mental, né? Pela prática física, você consegue fortalecer sua mente também. Então, são várias coisas para se pensar, né? E, mais uma vez, como é dinacharya, né? É uma prática que deve ser feita diariamente. Claro que não precisa ser o mesmo exercício todos os dias, mas é importante que tenha algum tipo de movimento, nem que seja uma caminhada leve, todos os dias. Então, o corpo precisa de movimento. O nosso corpo nasceu, se desenvolveu com a necessidade do movimento. Tá? E aí, a terceira prática e última prática que eu quero trazer, porque a gente não tem tanto tempo, que eu acho bem importante, é a aplicação de óleo. A oleação. E aí eu tô falando não só da bianga, claro, né? A bianga, que é você receber uma bianga, que seria
cenário ideal se todo mundo pudesse receber a Abhyanga. Mas a prática de auto-oleação, né? A automassagem. Então, essa é uma prática bem antiga, bem comum do Ayurveda, de aplicar o óleo morno na pele, né? Então, é mais uma das práticas também que a gente vai fazer o uso dos sentidos, né? Vai trazer essa clareza para os sentidos na pele, que é o maior órgão do nosso corpo. E isso tem vários benefícios, né? A gente pode listar um monte, mas a gente está aqui pensando na saúde ginecológica, né? Então, a gente pensa especialmente em acalmar Vata, né? Acalmar Vata dosha. Então, durante a menstruação, especialmente os dias de sangramento da menstruação, Vata dosha se agrava. E a maioria das doenças ginecológicas, das desordens ginecológicas, tem um papel de Vata muito predominante. Então, a gente precisa sempre estar olhando para esse Vata, sempre estar tentando apaziguar, acalmar esse Vata no nosso corpo, né? Embora a oleação não seja recomendada durante os dias de sangramento, então essa é a contraindicação, né, da oleação, não todos os tipos de oleação, mas a maioria. Eu vou trazer um tipo de oleação aqui que a gente pode usar. Então, a oleação de corpo inteiro não é recomendada durante o sangramento. A oleação que eu recomendo também como prática preventiva, né, de rotina, mas não no sangramento, é a oleação das narinas e dos ouvidos. Então, essa é uma prática muito boa também para equilíbrio hormonal, essas duas práticas, né? E aí, para isso, a gente põe um pouquinho de óleo, né? E faz uma massagem aqui dentro. Existe essa prática também um pouco mais avançada, que a gente pinga óleo e tal, mas eu não recomendo para quem não sabe fazer, para quem não tem o conhecimento de fazer, ou para quem não foi instruída a fazer, tá? Porque pode gerar alguns problemas se for feito da maneira incorreta. Então, a prática que eu recomendo como dinacharya, simples, é fazer essa aplicação dentro da narina, assim, você põe o óleo aqui e massageia a narina, e põe um pouquinho de óleo aqui e massageia a entrada dos ouvidos, tá? Essas são regiões que vão trazer o apaziguamento de Vata, vão trabalhar no sistema nervoso, né? Então, esse tipo de oleação também não se faz no sangramento, tá? O tipo de oleação que a gente faz no sangramento é a oleação só local. E aí é uma oleação leve. Qual óleo? Vai depender um pouco da pessoa, mas se você for fazer uma aplicação só local, pode ser o gergelim. Mas eu sempre recomendo, observa. Se observe. Usa, experimenta, vê como você se sente, porque tudo no Ayurveda é isso. Não tem uma resposta quadradinha para as coisas, né? Sempre vai ser autoobservação, ver como você se sente, como você fica, se aquele óleo te faz bem, né? Porque tem pessoas que não se dão bem com gergelim, né? Então, é para experimentar, né? Então, a oleação local, claro, pouco óleo, né? Durante os dias de sangramento, você pode aplicar no ventre. Então, você aplica no ventre e faz uma aplicação de calor nos dias de sangramento. Então, isso é extremamente benéfico para a aplicação local no ventre, onde está o seu útero ali, no que a gente chama de apana, né? Que é do umbigo para baixo aqui, né? A aplicação do umbigo para baixo. Você pode aplicar ali onde está o útero, os ovários, pode aplicar um pouco na lombar também. E aí você pode fazer a aplicação de calor junto. Isso, para a maior parte das cólicas, vai ser muito bom, né? Vai ajudar bastante. Ou outros desconfortos também. E essa aplicação local, né, que é essa aplicação no ventre e na lombar, ela pode ser feita como dinacharya, né, como prática diária. Então, todos os dias à noite, você aplica um pouquinho desse óleo de gergelim no ventre, pode aplicar um pouquinho na lombar também, como dinacharya. E eu recomendo isso como tratamento para muitas pessoas, assim, essa aplicação local do óleo, né. De preferência, o óleo morno, né. Para a menopausa não recomendo tanto, não. Não recomendo tanto, não. Pedras quentes, ótimo. Pedras quentes, delicioso. O calor é importante, né? Porque para a menopausa tem um fator aí de calor, né? Já tem um fator de calor aí acontecendo. Tem outras coisas acontecendo. Mas você pode utilizar... Bom, tem uma questão de secura na menopausa também. Então, a automassagem
do corpo todo é super recomendada para menopausa, né? No corpo todo. Mas essa aplicação local, embora assim, não seja a coisa mais indicada, mas pode até ser feito, mas aí com um óleo não tão quente, tá? Um óleo de girassol, para não trazer mais esse excesso de calor, tá? Embora agora a gente vai entrar no inverno, né? Então a gente consegue usar mais esses óleos quentes, né? É mais tranquilo de usar esses óleos quentes. A gente tem uma tolerância maior. Então essas práticas de aplicação de óleo são extremamente benéficas para nossa saúde ginecológica, tá? Então, gente, é isso. Não temos mais muito tempo. Queria lembrar também vocês que a gente vai dar um curso. Homens podem usar óleo nas narinas e nos ouvidos? Podem sim. Mas aí tem outros objetivos, né? Tem o objetivo de redução de vata. Especialmente homem que tá aí mais de 60 anos, tal, já tá entrando na idade vata, é extremamente benéfico. Então, inclusive, o óleo nos ouvidos ajuda a prevenir questões de audição, né? Surdez e ressecamento auditivo, labirintite, as questões do labirinto em geral são benéficas, sim. Aí com outros objetivos, né? Mas redução de vata, de uma forma geral, né? E então, lembrando que eu e Hannah vamos dar um curso no Naradeva no dia 24. Luana, depois estamos na perimenopausa. A gente tá querendo trazer esse assunto, sim, Luana. Pode deixar que a gente vai pensar com carinho. Então, eu e Hannah vamos dar um curso no dia 24 de junho no Naradeva. E esse curso vai ser de dia inteiro, né? Vai ser um sábado todo. E a gente vai falar sobre todas as fases do ciclo menstrual, vai falar sobre práticas recomendadas, vai falar sobre os desconfortos mais comuns, vai fazer a relação com os doshas. Então, tá bem legal esse curso. Quem quiser saber mais, entra no site do Naradeva, dá uma olhada. Lá tem todas as informações, tem a inscrição. Aqui é Mary, é isso? Você indica algum óleo mais aromático? Como assim, Mary? Você disse, tipo, misturado com óleo essencial? Você pode misturar o óleo essencial junto com o óleo vegetal. Inclusive, é bem legal. É uma combinação bem legal para a questão hormonal, por exemplo, um óleo de gerânio. É bem interessante misturar com óleo vegetal, mas tem que ter um óleo vegetal junto, carreador, junto com óleo essencial. O óleo essencial não se aplica direto na pele. O óleo essencial a gente mistura com vegetal e aí faz a aplicação. Então você pode usar, por exemplo, um gerânio, ou para quem está na menopausa, a pessoa que perguntou da menopausa, pode aplicar um óleo de sálvia. O óleo de sálvia é bem legal para usar na menopausa. A Luna falou aqui, eu tenho 41, ainda menstruo e ovulo, mas numa consulta com o nutrólogo me falou que já estou na estrada. Ainda não chegou, né? Ainda não chegou. Mas a gente pode se preparar. Então, a gente pode ir se preparando, né? Então, isso é bem bom, já começar a pensar antes. A gente, na verdade, tem que começar a pensar muito antes, né? Já ir se preparando antes, porque vai acontecer. E eu tenho estudado sobre isso também, interessante. É uma fase bem, bem mágica, que as pessoas não falam muito sobre isso, mas tem uns segredos aí, tem umas bruxarias escondidas, né? Que ninguém fala sobre. Mas é um assunto que dá pano pra manga. Então é isso, obrigada, gente, quem participou, obrigada pelas participações. Semana que vem eu tô de volta, na próxima segunda-feira, às 17, e o tema da semana que vem é menarca. Vou falar um pouquinho sobre a menarca no Ayurveda e um pouquinho sobre questões relacionadas à menarca também, tá bom? Então é isso, obrigada, gente. Boa tarde. Se vocês quiserem sugerir também temas, podem me mandar mensagem. Já anotei da Luana. É isso, obrigada, gente. Eu aprendo a plantar a lua e tudo, assim. É importante. É uma bruxaria. Amamos. Amamos também. Obrigada, gente. Até a próxima.